do pastor Luiz Gonçalves, Grande Conflito. E ela assistiu, gostou, amou. Né? Porque não tem nada melhor que descobrir a verdade que está na Bíblia. Não é? Que fantástico. Agora, eu pergunto para você, pensa um pouquinho nisso. Quantas Elisângelas tem aqui em Ramamatsu? Tem ou não tem? Não está cheio de gente aí querendo saber o que está na Bíblia, o que é a verdade? E às vezes estão em igrejas buscando a Deus, com o coração na palavra de Deus, na vontade ali de conhecer a verdade. Mas infelizmente não é culpa da pessoa, não é culpa nossa onde a gente nasceu, a igreja que a gente está, o conhecimento que o pai e a mãe passou para a gente. Não é culpa nossa, Deus sabe disso. E se não fosse alguém que convidou você para estar aqui hoje, você não estaria aqui hoje. Então o que nós temos que fazer? Encontrar as Elisângelas, né? Os Pedros, os Paulos, os Tiagos, as Marias, né? A Fernanda, está cheio por aí. A gente tem que ir lá, colocar um livro na mão deles, coloca o DVD, coloca um folheto, faz um convite, o resto é com o Espírito Santo. É ele que vai fazer. A nossa igreja em Toyota está agora, depois de, quanto tempo que a gente está lá? 6 meses, né? A gente chegou lá em novembro. Floresceu. Porque membros registrados lá na nossa igreja, a gente deve ter 15. 15 membros, que estamos acertando a secretaria e ainda não recebemos o nome de todo mundo que está vindo. A frequência no sábado é em torno de 30 pessoas. Sabe quantas pessoas estão estudando a Bíblia com a gente? 25. Tem mais gente estudando a Bíblia do que membro da igreja. Como que isso aconteceu? Como que aconteceu? O pastor fez alguma coisa? Olha, pessoal, eu não tenho amigos brasileiros aqui no Japão. Eu não tenho. Entendeu? Pastor não gera ovelha. Quem que gera ovelha? Ovelha. O pessoal lá, algumas pessoas acordaram e falaram, eu preciso fazer alguma coisa para salvar os meus amigos, a minha família. As pessoas precisam conhecer o que eu conheço. E tem uma senhora lá na nossa igreja, não sei se vocês conhecem a Kazuê. Já ouviram falar da Kazuê? Conhece a Kazuê? Pois é. A Kazuê era uma. Você conheceu, não conhece mais a Kazuê, você conheceu uma Kazuê, que ela é outra pessoa. Depois de tanto visitar, estudar, conversar, fizeram um pequeno grupo na casa dela. E aí eu falo para vocês, façam um pequeno grupo, que a gente começou com 3 pequenos grupos na nossa igreja e explodiu. A coisa agora está funcionando e está uma beleza, porque algumas pessoas acordaram, despertaram. A Kazuê estava ali discutindo com o esposo, às vezes ia na igreja, às vezes não ia, brigava em casa, a vida dela estava em depressão, estava triste. Todo mundo agora fala assim, o que aconteceu? Olham para ela, os olhos dela brilham. Olham para o rosto dela, tem um sorriso. O tempo todo assim. O que aconteceu? Eu não sei. Uma coisa eu sei, Jesus está nela. Ela abriu o coração para Jesus. Ela simplesmente falou, Senhor, usa, eu estou aqui. E ela é uma pessoa que se acha sem talento, que não sabe falar, porque ela é tímida, que dói, né? É difícil. Só ela já estabeleceu 3 pequenos grupos, em cada um deles tem 3 pessoas que ela convidou. E a lista de espera é grande. Porque esses foram que vieram, já estão fazendo estudo. Então, eu vou lá e visito e faço os estudos, e o que ela faz é fazer um bolinho, é fazer um pão, um patezinho. É isso que ela faz, esse é o trabalho dela, é convidar. Todo mundo que ela convidou para fazer estudo, diz para ela, eu quero. Todo mundo. Todo mundo. Então, chegou lá num dia, agora a gente tem que juntar 2 grupos, porque fez na casa do irmão Moacir, tem lá 3 pessoas, eram 3 rapazes. E aí tinha no mesmo prédio, no outro apartamento, 3 moças, que ela convidou. Na casa dela, que é num outro Dante, já tem outro estudo com mais 3 pessoas. E já tem mais umas 6 ou 7 pessoas que ainda não vieram, mas falaram, não, a gente só precisa acertar o dia e o horário. Todo mundo que ela convidou para estudar a Bíblia falou, eu quero, eu vou. Simplesmente porque são amigos dela, que conhecem ela, e ela foi com um sorriso. Deu um livro, colocou na mão, DVD, falou, você quer? Eu não sei o que aconteceu, eu não sei explicar. As coisas do Espírito não tem explicação. Não dá para entender. Mas o pessoal está lá mais animado que o pessoal da igreja. Isso eu digo para vocês. Eles estão estudando, aprendendo, já estão mudando a vida deles, melhor do que a gente que está na igreja há 10 anos e continua na mesma. O que vai acontecer no final? Jesus falou o seguinte, minha gente, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Coroa é o que? O símbolo da vida eterna. Sabe por quê? Porque vai ter gente que vai chegar na última hora. Lembra da parábola? Que Jesus convidou o pessoal, né? Ele conta que o homem lá da fazenda convidou o pessoal para trabalhar no
9 da manhã, aí depois ele foi lá 11 da manhã, depois meio-dia, 3 da tarde, até 5 da tarde. Teve um pessoal que chegou na última hora e recebeu o mesmo pagamento de quem começou lá no começo do dia. Vai ter gente que vai chegar na última hora. E esses que vão chegar na última hora, eles vão chegar com tudo. E vão chegar empurrando. E quem estiver sentado quietinho e não está cantando um hino animado, entendeu? Que está aqui meio assim, vai perder o lugar. Vai perder o lugar. Porque eu cheguei ano passado na nossa igreja e eu já falei lá para o diretor do nosso grupo, falei, olha, meu sonho aqui é um sonho pequeno. Em um ano a gente vai dobrar o número de membros aqui. Deus olhou para mim e falou, coitado, que sonho pequeno, dobrar é tão pouco. Que o plano de Deus era muito maior. E a gente não sabia quando veio para o Japão. Mas aí o que aconteceu? Antes de vir para cá, eu conversei com 2 pastores, amigos, dizendo, eu estou indo para o Japão. Então a gente vai fazer um projeto lá ano que vem. O pastor Walter, que é o professor de evangelismo lá no NASP, gostou da ideia. Então, ele está vindo agora no final de junho, vão ficar até final de julho, e ele vem, não vem sozinho, ele traz 8 com ele. 8 estudantes de teologia, que vão estar aqui com a gente no Japão fazendo um trabalho por um mês. Agora imagina, uma pessoa que trabalha, não tem tempo, convidou e apareceu aí mais de 10 pessoas. Uma pessoa da nossa igreja convidou de mais de 10 pessoas estudando a Bíblia com a gente. Imagina esses rapazes que vão estar aqui 4 semanas, 24 horas por dia fazendo esse trabalho. Visitando, convidando as pessoas. Aí eles vão embora no final de julho. E vocês vão ficar aqui também com uma lista de nomes. O que vocês vão fazer com essas pessoas? Se você não está preparado, não está animado para abrir a Bíblia e estudar com elas. A gente tem que estar preparado para isso. Isso vai acontecer. E falta quanto tempo? Daqui 1 mês e meio. Vai acontecer. Vocês aqui vão ter esse futuro pastor, quase pastor, por 1 mês aqui. Então você já tem que começar a fazer o quê? Ore, peça a Deus, Senhor, tem alguém que eu conheço que pode ser um candidato ao reino dos céus? Alguém que vai aceitar essa mensagem? Você tem que fazer uma lista. Você que conhece as regiões por aqui, onde tem brasileiros morando, já começa a anotar os endereços. Prepare. Quem que é o líder aqui na igreja dessa área? Ministério Pessoal? O Eric. Então é com ele que você vai passar tudo e ele vai passar para mim. E a gente vai fazer esse trabalho aqui. O mesmo vai acontecer em Caxigal, o mesmo vai acontecer em Caria, o mesmo vai acontecer em Toyota. A gente já cancelou toda a programação da igreja por 1 mês. A nossa igreja vai estar totalmente envolvida com isso. No primeiro sábado que eles chegarem, a gente já vai lá para o Home Dante para fazer um programa lá. E o que vai ser feito aqui hoje à tarde, a gente vai fazer um sábado inteiro. Acabou a bateria? Acabou a pilha. Está piscando. Se não, fala alto. Então a gente vai lá para o Home Dante e vai passar o dia lá distribuindo os livros. Ainda existe esperança, distribuindo os DVDs. A gente vai atingir cada apartamento ali dentro. Sabe por quê? Porque antes de eu chegar, fiquei sabendo que 1 ano antes, o pessoal foi lá em 2 blocos, são mais de 70. Eles foram em 2. Bateram de porta em porta, alguns abriram, convidaram o pessoal para ter estudo bíblico. Sabe quantas pessoas aceitaram? Em 2 blocos dos 70 e poucos que tem lá. 20 pessoas. 20. Aí você imagina quantas centenas de pessoas, o problema que eu estou arranjando para mim. A partir de agosto, quantas centenas de pessoas a gente vai ter para estudar a Bíblia? Eu não sei com quem vai fazer, vai ser Deus. Ele que vai dar um jeito. Mas é isso. Sabe por que isso está acontecendo? Sabe por quê? Que a gente está lá com 25 pessoas e vai aparecer centenas de pessoas para o segundo semestre. Porque chegou o momento. Porque essa é a hora. Porque a palavra de Deus diz assim no livro de Apocalipse: sai dela, povo meu. Chegou a hora. É agora. Eu tenho estudos lá com pessoas que são católicos, eu tenho estudo com 2 pessoas que são da Assembleia de Deus, eu tenho estudo com pessoas que são da Universal, eu tenho estudo com pessoas que são da Internacional da Graça, eu tenho estudo lá com pessoas que são da Missão Apoio, gente de toda quanto é igreja. E sabe por que a gente está junto estudando? Primeiro, porque a gente não tem preconceito. Eu não tenho preconceito nenhum. Eu vou na igreja deles e nós todos somos filhos de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus se chama Igreja Invisível. Sabe por que é igreja invisível? Porque nós vemos com nossos olhos, mas Deus vê o coração. E Ele sabe quem é filho dele. E sabe quem é filho de Deus? Quem guarda os mandamentos dele, quem é fiel e conhece a verdade. Eu acredito que essa é a igreja